Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júlio da Canaã. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco como que funciona a retífica de motor. Então esse aqui é um motor de um Pulse, e um Pulse 3 cilindros, motorzinho turbo aí da Fiat lançamento. A gente vai usar ele como amostra aqui para vocês entenderem um pouco. Só porque a gente já está fazendo um trabalho nele, já está desmontado para fazer um orçamento. Então, o que significa retífica? Retífica, do verbo retificar, significa corrigir, reformar, consertar alguma coisa. Quando a gente utiliza retífica de motor, a gente entende consertar, reparar o motor. A retífica é uma das etapas que a gente precisa para estar fazendo essa reparação. O motor em si, de uma forma generalizada, eles são 4 componentes que fazem o motor funcionar. Um deles é o cabeçote, que é essa criança aqui. Ele é responsável pela entrada dos gases. Por aqui que é a admissão dele, aqui é a câmara de combustão, onde é feita a compressão dos gases, e aqui, por essas válvulas, sai a exaustão dos gases. Ela controla também o sincronismo, de fazer a admissão na hora certa, a compressão na hora certa, a ignição e o escapamento. Essa peça, ela pode acontecer vários problemas com ela, como esse aqui, por exemplo, está danificada a face aqui, e a gente observa que as válvulas também estão com alguns desgastes. Então essa peça é uma peça que se retifica, é uma peça que conserta. Eu vou falar um pouco dela daqui a pouquinho para vocês. Para vocês entenderem melhor, esse aqui é o que a gente chama parte de baixo ou parte de força, que é onde tem o bloco do motor, que é a peça principal, que nele fica o eixo virabrequim, que é a parte que mexe, que roda, que transfere toda a força para a roda do carro através de todo um conjunto de embreagem que tem aqui. Então essa peça também tem um desgaste e você precisa fazer a retífica, que é consertar esses colos aqui. E essa aqui é a parte de baixo, onde ela é composta por um bloco, por um eixo virabrequim, pelas bielas com pistões. O que seria retificar essa parte? Corrigir isso aqui. Essas partes, todas elas são montadas juntas em um bloco. Então esse eixo virabrequim, ele trabalha aqui no bloco, dessa maneira. Então esse pistão trabalha dentro desse bloco. Correto? E aqui do outro lado, onde vocês viram que o virabrequim, essa biela trabalha assim nesse eixo virabrequim, preso com essa capa. Certo? Até aí ok? Por que o trabalho de retífica? Quando você vai fazer a reparação do motor, você pode ter desgaste nesse cilindro, desgaste nesse pistão, e isso tem que trabalhar com a folga exata, com a folga precisa recomendada pelo fabricante. Você também pode ter desgaste nesses colos do eixo, onde fixa a biela, que são os colos móveis, ou onde é fixado no bloco pelos colos fixos. Isso também tem medida precisa que deve ser respeitada e indicado pelo fabricante. Quando essas peças têm desgaste, ocorre barulho, fumaça, má funcionamento, perca de pressão, de compressão. Então o que consiste em retificar isso aqui? A parte da retífica nada mais, nada menos é você corrigir isso, corrigir o cilindro, corrigir qualquer imperfeição na caixa da biela e corrigir qualquer problema nesse cabeçote. Como que é feito isso? Eu vou mostrar para vocês depois, lá dentro da retífica mesmo, a usinagem de tudo aqui, de cada item desse, como é feito. Mas por que a gente precisa fazer isso? Porque como que a gente junta essas partes? Então, para essas peças encaixarem tanto a biela no eixo, quanto o eixo no bloco, a gente precisa disso aqui, ó, que chamamos de bronzinas. Bronzinas de mancais e bronzinas de biela, ou simplesmente casquilho fixo e móvel. Observe que tem um desgaste. Isso faz com que dê barulho. Barulho que fala, o motor está serrando, o motor está batendo biela. Essas bronzinas, elas têm que respeitar uma medida. As medidas são tratadas de estándar 0,25, 0,50 e por aí em diante. Então, quando a gente retificar isso aqui, simplesmente a gente vai cortar nesse colo numa máquina, numa espécie de um torno diferente. Não é bem um torno, é uma máquina de virabrequim. Então a gente vai cortar nisso aqui até se encaixar na medida padrão. Aí você me pergunta, mas que corta assim, chega e corta um pouco aqui, como funciona isso? Não, aí existe as sobremedidas, que é onde o fabricante indica a medida estándar, que é a medida original,
e você pode cortar ou 0,25 ou 0,50 de acordo com a necessidade do desgaste de cada peça. E o que vai acompanhar essa medida são as bronzinas. Então a gente substitui as bronzinas standard pelas bronzinas 0,25, para que essa mesma biela que a gente não mexe na medida, essa medida não mexe, aqui apenas a gente faz os ajustes, para que essa mesma biela não fique folgada nesse colo após a gente retificar. Então praticamente é isso, a gente retifica a peça, leva no torno, faz e substitui o que a gente chama de peça de reposição. Aqui no cilindro é a mesma coisa. Então a gente tem o cilindro onde trabalha esse pistão aqui dentro, né? Então esse bloco aqui, que a gente chama de cilindro, ele tem um desgaste no qual você precisa retificar, cortar, corrigir isso aqui para que elimine esse desgaste. A peça que trabalha dentro dele é uma peça de reposição também, é o pistão. Se a gente cortar aqui, esse pistão já não cabe aqui. Então a gente corta para 0,50 e compra um pistão 0,50. Esse já não serve mais. O que a gente tirou aqui vai ter o a mais aqui no pistão. Então praticamente retificar um motor é isso. É você corrigir uma peça, uma parte, tirar os desgastes e substituir o que a gente chama de peça de reposição. São as bronzinas, são os pistões, são os anéis de segmento. Agora, qual que é a importância disso? Essas medidas são muito precisas, muito. Você precisa de um bom maquinário, de um bom profissional para colocar isso tudo dentro da medida, pois as peças de reposição, elas vão vir na medida respeitada, fornecida pelo fabricante. Então você, além de ter que ter uma precisão muito grande para retificar os motores, você também precisa de ter peças de qualidade, pois se você retificar aqui e colocar a medida certa e essas peças de reposição não respeitarem as medidas, você vai ter problema de barulho, de fumaça, de má funcionamento. Já o cabeçote, vou mostrar aqui para vocês, ele já é um pouco mais complexo, porque ele envolve válvulas, que são essas coisinhas aqui, ele envolve certos componentes que vai aqui, como tucho, balancinho, comando de válvula. Então aqui temos os balancinhos, comando de válvula, tudo isso são componentes do cabeçote. Nesse caso aqui é uma tecnologia nova que a Fiat tem lançado. Ele trabalha, os tuchos dele é um módulo multi-air. Olha para você ver que interessantíssimo como é esse aqui. Esse aqui, ó, é o módulo multi-air da Fiat. É isso que é responsável por dar o torque, a força no carro, tanto nos motores, nos carros Jeep, quanto Fiat, que são os novos motores chamados T270. Mas é o mesmo motor da Toro, do Compass, do Renegade, porém eles são 4 cilindros, do Pulse é 3 cilindros. Então o que acontece? Quanto ao cabeçote, a retífica dele envolve várias etapas. Substituição das válvulas, troca das guias de válvula, que é onde a válvula trabalha, ajuste de comando, às vezes substituição de comando, plana da face do cabeçote, isso é uma coisa importante, depois nós vamos conversar sobre isso. No geral, a gente retifica o cabeçote, faz substituição das peças, como retentores, guia, válvulas, comandos, tucho, balancinho, o que for necessário. Faz a retífica da parte de baixo, que é corrigir o cilindro, o eixo virabrequim, faz os ajustes de folga, confere as folgas tanto da bronzina quanto do pistão, e depois de tudo isso retificado, a gente vai fazer a montagem do motor. Então hoje, quando você ouve muito retífica de motor, a retífica consiste nessa etapa. E você tem outras etapas, como a remoção do motor, a desmontagem, a montagem, o rastreamento, o ajuste fino que a gente fala, que no final, depois, quando funcionar, verificar todos os componentes externos estão funcionando. E é isso que a gente vai vir aqui fazer para vocês. Sempre com a melhor retífica, com as medidas, sempre dentro do padrão, conforme fornecido por cada fabricante, com as peças sempre de qualidade para não ter problema nenhum nos ajustes das folgas. E é isso que a Canaã Soluções vai trazer para você. Além da remoção, da instalação do seu motor, o cuidado com o seu carro, cuidado com os outros sistemas que envolvem o motor, como o sistema de alimentação, o sistema de injeção, sistema de ignição, sistema de arrefecimento, que são todos sistemas que o motor precisa para ter um bom funcionamento. Agora eu vou mostrar para vocês todos os outros itens que compõem o motor. É muita coisa. Vocês vão ver a quantidade de peça que tem dentro de um motor tão pequeno como vocês abrem o capô do carro e vê. Então, pessoal, esse aqui é como eu tinha mostrado, é a parte que a gente retifica. Aqui a gente tem tampa de válvula, a parte que vai em cima do motor, o cárter, que é o reservatório de óleo, todo mundo fala, olha como que ele é por dentro,
nada demais. O óleo fica aqui. Aqui nós temos o comando, o balancinho. Esse aqui são os mancais do bloco, que ajuda a fixar o eixo virabrequim. Aqui a gente tem parafusos do cabeçote, parafusos do mancais. Isso aqui é o que a gente chama de corrente de comando. E tem alguns itens que compõem esse kit de distribuição. Corrente, esticador, o esticador dele tá aqui, ó. Esse é o módulo multi-air. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre ele, muito legal. Polia de virabrequim, mancal de cabeçote. Esse é o pescador de óleo, que é o responsável por sugar o óleo dentro daquele carro. Tá vendo? Bem desobstruído, já tá lavadinho. Mancagem de cabeçote. Olha o tamanhozinho da bomba de óleo dessa criança. Aí aqui vem a bomba d'água acoplada. Olha como que funciona por dentro. Tá vendo? Lembra dessa engrenagem aqui, ó, do kit de distribuição? Então a corrente pega nela. Sabe o que ela serve? Vai encaixar aqui na bomba d'água. Tá vendo? Para quando o motor girar, o comando de válvula, que também pega na corrente, ele vai girar o comando de válvula e a bomba d'água é tocada por essa engrenagem do lado de dentro. Aqui é uma bomba de óleo, aqui é a saída da bomba de óleo. E olha que legal, aqui é a saída da água. Tudo numa única peça. A tecnologia está cada vez mais presente nesses motores. E é isso aí, ó. Isso aqui praticamente um motor desmontado. Depois nós vamos fazer vídeos montando o motor, desmontando, mostrando cada um para vocês. Nossa oficina, como vocês podem perceber, ainda continua em reforma. Temos alguns carros aqui, mas que chegou agora, né? Hoje é quarta-feira, mas chegou muito carro aí pra gente já fazer. E aqui a gente vai até semana que vem finalizar tudo. Além dessa van que ainda está em diagnóstico, a gente precisa mexer em mais alguma coisa. E é isso. Motores que a gente vai pôr para... Vamos fazer de maneira remota. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima.